Bom dia a todos. Continuando então hoje com as nossas aulas, vamos ver alguns conceitos ligados à ortogonalidade. Vamos iniciar então com componentes de um vetor numa base ortogonal. Seja V um espaço vetorial euclidiano e B uma base ortogonal formada pelos vetores V1, V2 até um vetor genérico Vn, todos vetores de V. Para que um vetor W pertença a V, eu posso escrevê-lo como combinação linear de V1, V2, Vn. W, então, igual a 1V1 mais a 2V2, mais... Notem que aqui eu vou deixar aqui um AIVI genérico mais a NVE. Se eu pegar essa equação aqui e efetuar o produto em ambos os lados por um VI genérico, notem que tem uma base ortogonal, ou seja, todos os vetores da base são ortogonais entre si. Estou efetuando aqui o produto de W por VI e, logicamente, o outro lado da equação eu também estou fazendo, então, um produto interno com VI. Vamos ter, então, o seguinte, W produto VI igual a 1 V1 produto VI, mais AI produto de VI com VI, mais AN produto de VN com VI. O que acontece? Como os vetores são ortogonais entre si, quando eu tenho produto de V1 com VI, produto de VN com VI, ou seja, produto de um vetor com o outro, sendo dois vetores com índices diferentes, esse produto interno aqui vai ser igual a zero, esse produto interno aqui vai ser igual a zero também. O único produto interno que vai ser diferente de zero é o produto do vetor com ele mesmo. Então, a equação, na verdade, se reduziu a W, produto VI, igual a AI, produto de VI com VI, pois todo VI produto VJ, para I diferente de J, é igual a zero, porque os vetores são ortogonais entre si. Dessa forma, então, podemos isolar esse meu AI e ficamos com W, produto VI, sobre VI, produto VI. Então, esse meu AI representa a componente do vetor numa base ortogonal. Para tornar, então, esse conceito mais claro, nós vamos pegar um exemplo. Vamos considerar o meu espaço vetorial R2, vamos considerar o produto interno usual e uma base ortogonal em relação ao produto interno usual. Essa base, então, é formada pelos vetores 2 e 1 e menos 1 e 2. Se eu quero calcular as coordenadas do vetor W em relação à base B, o que eu faço? Eu pego o vetor W e escrevo como combinação linear dos vetores da base B, certo? Bem, como se trata de uma base ortogonal, eu posso utilizar o conceito que nós acabamos de ver para encontrar as coordenadas desse vetor aqui em relação à base B. Então, como é que ficaria? O usual é a gente pegar e escrever o W como combinação linear de V1 e V2, né? Nós já fizemos isso lá no capítulo de espaços vetoriais, quando queríamos representar um vetor como combinação linear de outra base, para representar esse vetor em outra base. Aqui nós vamos utilizar o conceito que acabamos de ver para representar, então, para encontrar as coordenadas do vetor na base ortogonal. Então, temos o seguinte, temos o vetor W, produto interno V1, sobre V1, produto interno V1. Como se trata de produto interno usual, isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8, mais 7 vezes 1, 7, 8 mais 7, 15. E no denominador, 4 mais 1, 5. 15 sobre 5, 13. Então, o meu A1 aqui da combinação linear é igual a 3. O meu A2, eu vou ter W, produto V2, sobre V2, produto V2. Então, temos 4 e 7, produto, menos 1 e 2. Vamos ter menos 4 mais 14. No denominador, vamos ter 1
mais 4, 5. Então, vamos ficar com menos 4 mais 14, 10, sobre 5 igual a 2. Dessa forma, encontramos também o A2 nessa combinação linear. Dessa forma, obtivemos que W é igual a 3V1 mais 2V2, ou seja, o vetor W representado na base B tem coordenadas 3 e 2. Aqui cabe uma observação se estivermos trabalhando com uma base ortonormal, ou seja, se os vetores da base forem unitários. Não vai ser mais necessário fazermos o cálculo do denominador quando quisermos encontrar o meu coeficiente AI, porque o produto do vetor da base por ele mesmo vai dar como resultado 1. Então, o meu AI vai ser mais simplificado ainda, vai ser simplesmente W produto VI. Então, aqui só para deixar claro, né, porque o denominador VI produto VI vai ficar igual a 1. E dessa forma, vamos ter que W, escrito como combinação linear de V1, V2, Vn, seria W produto V1 vezes o V1, mais W produto interno V2, vezes o V2, mais W produto interno Vn, multiplicando o Vn. Vamos ver agora, então, outro conceito de conjuntos ortogonais. Então, se considerarmos S1 e S2, dois subconjuntos não vazios de um espaço vetorial euclidiano, disse que S1 é ortogonal a S2 e se representa por essa simbologia aqui, se qualquer vetor V1 pertencente a S1 é ortogonal a qualquer vetor V2 pertencente a S2. Ou seja, se tivermos dois conjuntos aqui, os vetores de S1 vão ser ortogonais a todos os vetores de S2, certo? E se nós pegarmos aqui o produto interno usual, vamos dar uma checadinha rápida aqui, ó. Vamos pegar o primeiro vetor, 0, 1 e 2. Ele é ortogonal ao primeiro vetor de V2, porque aqui vamos ter 0 menos 2 mais 2, que vai dar 0. Vamos pegar esse primeiro vetor agora com o segundo vetor de S2. Então, vamos ter aqui, ó, 0, menos 2 e 2, dá 0. Vamos pegar esse vetor aqui com o terceiro vetor de S2. Vamos ter 0, 6 e menos 6, também vai dar 0. Se fizermos a mesma coisa com o segundo vetor de S1, vamos ver que ele é ortogonal aos três vetores de S2. Daí vem um teorema bastante interessante que me diz o seguinte: seja V um espaço vetorial euclidiano e B uma base formada por vetores V1, V2, V3 até um VP, uma base de um subespaço S de V gerado por B, se um vetor U pertencente a V é ortogonal a todos os vetores da base B, então U é ortogonal a qualquer vetor do subespaço S gerado por B e disse nesse caso que U é ortogonal a S e se representa por essa simbologia aqui, U ortogonal a S, certo? Então, o que quer dizer esse meu teorema? Quer dizer o seguinte: eu tenho um vetor U, que ele é ortogonal a todos os vetores de uma base B de um subespaço vetorial. Se esse vetor U é ortogonal a todos os vetores da base B de um subespaço vetorial, eu posso dizer que esse vetor U é ortogonal a qualquer vetor desse subespaço S, que é gerado por essa base B. Desta forma, eu tenho como mostrar que um vetor ele é ortogonal a todo um subespaço vetorial, simplesmente fazendo a comparação, né, ou testando a condição de ortogonalidade com os vetores da base desse subespaço. Bom, vamos ver como é que nós provamos que isso é verdade. Vamos, então, pegar um vetor V que pertence a S. Se ele pertence a S, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base de
S, ok? Esses vetores aqui. Escrevi V como combinação linear dos vetores V1 até o VP. Agora, nós vamos pegar o vetor U, que é ortogonal aos vetores da base de S, e vamos fazer o produto interno desse vetor U com o vetor V, e se eu faço o produto interno desse lado da equação, eu tenho que fazer o mesmo produto interno do outro lado da equação, então nós vamos ter o produto interno de U com toda essa somatória aqui da combinação linear. Fazendo então a propriedade distributiva, né, nós vamos ter A1, o produto V1 mais A2, o produto V2, mais AP, o produto VP. E desse lado aqui vamos ficar com o produto V. Bem, como sabemos, esse vetor U ele é ortogonal a todos os vetores da base B de S. Então, U é ortogonal a V1, U é ortogonal a V2, U é ortogonal a VP. Se U é ortogonal a esse vetor aqui, o resultado do produto interno é zero. A mesma coisa para esse vetor, a mesma coisa para esse vetor. Então, o que vai acontecer? Vai acabar que todo esse lado direito da equação vai ser zerado. E vamos chegar na condição, então, que o produto V é igual a zero. Ou seja, a gente concluiu o seguinte, se o meu U é ortogonal a todos os vetores da minha base B de S, o U acaba sendo ortogonal a qualquer vetor ou a todo vetor que pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base S, ou seja, U é ortogonal a qualquer vetor de S. A gente representa assim, então, U é ortogonal a V, né, no caso de ortogonalidade entre dois vetores, ou U é ortogonal ao subespaço S. Desse teorema, então, podemos deduzir aqui o conceito de complemento ortogonal. Seja, então, V um espaço vetorial euclidiano e S um subespaço vetorial de V, consideremos o subconjunto de V formado pelos vetores que são ortogonais a S. Então, agora, nós vamos definir o conjunto que se chama complemento ortogonal de S, que é um conjunto formado por todos os vetores que pertencem ao meu espaço vetorial V e são vetores que são ortogonais ao subespaço S. Então, eu vou pegar o conjunto de todos os vetores que são ortogonais ao subespaço e vou formar um conjunto com esses vetores ortogonais ao subespaço S. Esse conjunto, então, com esse símbolozinho aqui de ortogonalidade, esse S com esse símbolozinho de ortogonalidade, é chamado, então, de complemento ortogonal de S. A gente vai considerar para esse conjunto duas propriedades. A primeira propriedade me diz que o complemento ortogonal de S é um subespaço vetorial de V. Bom, vamos relembrar as duas condições para eu mostrar que um conjunto é um subespaço vetorial. Se eu pegar dois elementos que pertencem a esse conjunto e somá-los, o elemento resultante tem que pertencer ao conjunto também, propriedade da adição. E a segunda propriedade da multiplicação por escalar é se eu pegar um elemento que pertence a esse conjunto e multiplicar por um escalar qualquer, o elemento resultante vai ter que pertencer ao conjunto também. Essa é a propriedade da multiplicação por escalar. Então, vamos ver aqui a propriedade da adição. Se eu considerar um V1 e um V2 que pertencem ao complemento ortogonal de S, ou seja, se eu considerar um vetor U pertencente a S, ou para qualquer U pertencente a S, quando eu fizer o produto de V1 com U, vai ter que dar zero, ou seja, V1 deve ser ortogonal ao U, e se eu fizer o produto de V2 com U, também tem que dar zero, porque o V2 deve ser ortogonal ao U. Bom, o que acontece? Se eu pegar essas duas equações aqui, V1 produto U igual a zero e V2 produto U igual a zero, eu vou ter V1 produto U mais V2 produto U igual a zero mais zero. O que pode ser colocado aqui o U em evidência, e eu vou ficar com a soma V1 mais V2 produto U igual a zero, ou seja, a soma de V1 mais V2 também é ortogonal ao vetor U, ou seja, V1 mais V2 pertence
ao complemento ortogonal de S. Então, a condição de adição está satisfeita. Se V1 e V2 pertencem ao complemento ortogonal de S, a soma de V1 mais V2 também pertence ao complemento ortogonal de S, uma vez que, se V1 é ortogonal a U e V2 é ortogonal a U, V1 mais V2 também é ortogonal a esse vetor genérico U. Considerando, então, a condição de multiplicação por escalar, vamos considerar um alfa que pertence aos reais. Se eu fizer a multiplicação, então, de um vetor V1, que pertence ao complemento ortogonal de S, por esse alfa V1, certo? Vamos ter que, se V1 é ortogonal a U, ou seja, o produto interno de V1 com U é igual a zero. Se multiplicarmos toda a equação por alfa, eu vou ficar com alfa, que multiplica o produto de V1 por U, igual a alfa vezes zero. Colocando aqui o alfa, né, multiplicando V1, vamos ter que o vetor alfa V1, produto U, vai ser igual a zero. Aqui, alfa vezes zero é o próprio zero, né? Isso implica, então, se V1 é ortogonal a U, alfa V1 também é ortogonal a U, logo, alfa V1 pertence ao complemento ortogonal de S, ou seja, a condição de multiplicação por escalar também está satisfeita, então temos que o complemento ortogonal de S é um subespaço vetorial. Na soma direta, quando eu somo dois subespaços, o resultado da soma tem que ser todo espaço vetorial, e quando eu faço a interseção entre dois subespaços, o conjunto interseção é o subespaço nulo, ou seja, o conjunto interseção possui somente o vetor nulo, tá? Essa é a definição, então, para a gente relembrar do que é a soma direta. Então, no caso, quando eu tenho um subespaço S e tenho seu complemento ortogonal, certo? A soma entre esses dois subespaços é a soma direta, ok? Ou seja, a soma dá o próprio espaço vetorial V e a interseção contém somente o vetor nulo. Vamos ver, então, agora um exemplo clássico. Vamos definir aqui o meu espaço vetorial como sendo R3, com produto interno usual, e o meu subespaço S vai ser formado por todos os vetores 0, 0, C, tal que C pertence aos reais. Ou seja, são todos os vetores que estão sobre o meu eixo Z. O complemento ortogonal vai ser formado por todos os vetores que estão no plano XY, ou seja, são vetores do tipo AB e 0, tal que AB pertence aos reais. Então, todos os vetores que estão no plano XY são ortogonais a todos os vetores que estão sobre o eixo Z. O que acontece? Se eu tivesse definido, por exemplo, que o meu S fosse todo o plano XY, o meu complemento ortogonal seria o eixo Z. Tá? Então, o complemento ortogonal sempre vai depender do que eu estou definindo como referência, como sendo meu subespaço S. Bem, com esses conceitos, então, acabamos essa parte de espaços vetoriais euclidianos. Na próxima aula, vamos começar a ver novos conceitos referentes a transformações lineares. Até a próxima aula, pessoal!